Jesus, o nome dele é, sem dúvida, um dos mais conhecidos da história. Mas o que acontece quando a gente olha para essa figura pelas lentes de duas das maiores religiões do mundo? Hoje, a gente vai mergulhar no papel profundo e às vezes bem surpreendente que Jesus tem tanto no cristianismo quanto no Islã. Vamos ver onde os caminhos se encontram e, principalmente, onde eles se separam de vez. Olha, tudo começa com uma pergunta que, no fundo, todo mundo já se fez, né? Como é que a gente se conecta com um Criador que parece tão grande, tão distante? Tanto o Islã quanto o cristianismo buscam responder a essa questão, mas, como a gente vai ver, as jornadas que eles propõem são bem diferentes. Para a gente entender essa história toda, nosso roteiro vai ter 5 paradas. Primeiro, vamos ver quem é Jesus lá no Alcorão. Depois, as raízes em comum que ligam as duas fés. Daí, a gente chega na grande questão. Jesus é profeta ou filho de Deus? Isso nos leva direto para a crucificação e, finalmente, para os diferentes caminhos que cada religião aponta para o perdão. E para começar, algo que talvez pegue muita gente de surpresa, a reverência, o respeito enorme que o Islã tem por Jesus, que em árabe é chamado de Issa. Ele não é, de jeito nenhum, um personagem secundário. Pelo contrário, é uma das figuras mais importantes do Alcorão. E esse número aqui diz muita coisa. 93. É o número de vezes que Jesus ou Issa é mencionado seja pelo nome ou por seus títulos, no Alcorão. Isso acontece em 15 capítulos diferentes. Para ter uma ideia, é mais vezes do que o próprio profeta Maomé é chamado pelo nome. Só isso já mostra o peso que ele tem na fé islâmica. E não é só a quantidade de vezes, mas como ele é chamado. O Alcorão dá a Jesus títulos de muita honra. Ele é chamado de Al-Mazih, ou seja, o Messias, de Rasul, o mensageiro, de Nabi, o profeta, também de Ibn Maryam, que significa filho de Maria, o que já destaca seu nascimento milagroso, e muito importante, Abdalá, o servo de Deus, que reforça a ideia de submissão a Deus. Agora, vamos dar um passo para trás e ampliar um pouco o foco. Essa conexão toda vai muito além de Jesus. As duas religiões, na verdade, dividem uma herança muito profunda, que vem lá de trás, de um patriarca que ambas reverenciam. O ponto de partida de tudo isso é Abraão. Tanto muçulmanos quanto cristãos e judeus se veem como seus descendentes espirituais. A separação da linhagem vem com os filhos dele. A tradição islâmica segue a descendência por Ismael, enquanto a judaico-cristã segue por Isaac. E essa herança compartilhada continua com a mãe de Jesus, Maria, ou Maryam. Olha que interessante, ela tem um lugar de honra tão único no Islã que é a única mulher chamada pelo nome no Alcorão inteiro. E mais, o capítulo 19 é todo dedicado a ela, falando da sua pureza, da sua fé e do nascimento milagroso de Jesus. E as semelhanças não param só na teologia, não. Vão até para o dia a dia. Se a gente comparar, por exemplo, os muçulmanos com alguns grupos cristãos, tipos adventistas do sétimo dia, a gente encontra pontos em comum bem práticos. Os dois grupos evitam carne de porco e álcool e dão muito valor à modéstia no vestir. Bom, até aqui a gente viu muitos pontos em comum, né? Mas é agora que chegamos ao ponto crucial. É aqui que acontece a grande divergência, a diferença fundamental que define não só a visão sobre Jesus, mas, no fim das contas, sobre o próprio Deus. A perspectiva islâmica é declarada de forma super clara no Alcorão. Num dos seus primeiros milagres, ainda no berço, o próprio Jesus teria definido quem ele era. E ele não se declara divino. Pelo contrário, ele diz que é um servo, um profeta de Deus, com a missão de entregar uma mensagem. Do outro lado da moeda, a perspectiva cristã, lá na Bíblia, apresenta uma declaração radicalmente diferente. Aqui, Jesus não só diz que existia antes de Abraão, como usa a expressão "eu sou", que era o mesmo nome que Deus usou para se apresentar a Moisés. Para quem ouviu isso na época, não tinha dúvida, era uma declaração de divindade. Então, para a gente organizar as ideias, fica assim. De um lado, no Islã, Issa é um grande profeta humano. A mensagem dele é sobre a unicidade de Deus e seus milagres acontecem com a permissão de Deus. Do outro lado, no cristianismo, Jesus é divino, o Filho de Deus. Seus milagres são um sinal da sua própria divindade e a mensagem central é sobre a salvação. E essa diferença fundamental sobre quem é Jesus leva direto para o ponto mais crítico de toda a narrativa, a maior divisão entre as duas fés, o que aconteceu no final da sua vida aqui na Terra. Segundo o Alcorão, a crença islâmica é de que Jesus não morreu na cruz. Na verdade, Deus o resgatou, o levou para os céus e fez com que outra pessoa se parecesse com ele na crucificação.
Já para os cristãos, a crucificação é, literalmente, o evento central de toda a história. É a morte de Jesus como sacrifício para pagar pelos pecados da humanidade, seguida pela sua ressurreição. E isso nos traz de volta para aquela pergunta lá do comecinho. A resposta cristã é que a distância entre nós e Deus era grande demais para ser vencida pelo nosso esforço. Então, o próprio Deus, na pessoa de Jesus, é quem construiu a ponte, vindo até nós através de um sacrifício. Pois é, essas visões tão diferentes sobre Jesus e a crucificação acabam, claro, moldando o jeito que cada religião entende o que é o pecado, o que é o arrependimento e, no final, qual é o caminho para o perdão de Deus. No Islã, o pecado é visto mais como uma fraqueza, um esquecimento da nossa parte. Não é algo que cria uma barreira impossível de cruzar. Por isso, o caminho para o perdão é direto. A pessoa se arrepende sinceramente, ora, faz boas ações e pode receber a misericórdia de Deus sem precisar de um intermediário. Já no cristianismo, a coisa é vista de uma forma mais séria. O pecado é uma rebelião moral contra um Deus santo, e isso cria uma separação de verdade. A consequência do pecado é a morte. Por causa disso, a justiça divina exige um pagamento, uma quitação dessa dívida, que ninguém conseguiria pagar. Esse pagamento, então, é feito pelo sacrifício de Cristo na cruz. E assim, chegamos à nossa reflexão final. Entender essas duas visões de Jesus, o profeta honrado do Islã e o salvador divino do cristianismo, como é que isso muda a nossa perspectiva? Talvez, mais do que só explicar as duas fés, isso nos desafia a pensar mais fundo sobre identidade, sobre fé e sobre o que significa para cada um buscar essa conexão com o divino.